Olá, hoje eu vou comentar dois artigos, na realidade um artigo original e um editorial que foram publicados no final de 2025 na revista Neurology e que nos apresentam uma mudança importante na forma como entendemos a doença de Huntington. Tradicionalmente, aprendemos que a doença de Huntington é causada por uma mutação, uma expansão do número de repetições CAG no gene da huntingtina. E quanto maior esse número de repetições, mais cedo a doença começa. Entretanto, esse estudo recentemente publicado na revista Neurology nos apresenta uma nova perspectiva. E o editorial, que foi brilhantemente escrito pelas colegas brasileiras Ana Letícia e Jaci Parmeira, tem um mérito central. Esse editorial ele organiza de uma forma muito clara, didática, essa virada de conceito na doença de Huntington. Não basta mais contar o número de repetições CAG. O que realmente marca o ritmo de início da doença é o comprimento desse CAG de maneira ininterrupta e não simplesmente a extensão da poliglutamina estimada pelos testes genéticos tradicionais. Eu vou tentar me aprofundar um pouco mais sobre isso. O que sempre aprendemos, quando falamos em doença de Huntington, a regra é bem simples. Quanto maior o número de repetição CAG no gene da huntingtina, mais precocemente, mais grave a doença se apresenta. Isso continua sendo verdade, mas estudos recentes mostram que essa regra ela é absolutamente incompleta, porque duas pessoas com o mesmo número de repetições CAG podem evoluir de uma forma muito diferente. E a essa pergunta, por que isso acontece, é que esse estudo procura responder e o editorial ele discute muito. O gene da huntingtina ele tem uma região formada por várias letras CAG repetidas na sequência e cada CAG vira um aminoácido chamado a glutamina. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Nem toda a sequência ela é um bloco contínuo de CAG, um bloco contínuo de glutamina. Em muitos pacientes, em muitas pessoas, existem pequenas interrupções no meio dessa sequência feitas por diferentes letras, por diferentes aminoácidos, como CAA ou CCG. Uma analogia bem simples é nós imaginarmos uma estrada longa. Uma estrada que seja reta, sem quebra, favorece a alta velocidade. Já uma estrada que tenha um pouco mais de lombadas, curvas, como nós vemos aqui à esquerda, ela reduz o impacto. E essas lombadas no DNA são essas pequenas interrupções. Eu vou mostrar uma figura do artigo original que talvez explique isso com um pouco mais de clareza. Eu vou demonstrar agora esta figura do artigo original e que nos permite compreender muito bem a estrutura do gene da huntingtina. Essa figura ela mostra diferentes desenhos da sequência do gene da huntingtina, mesmo quando o exame tradicional diz que o número de repetições CAG ele é parecido. Aqui na primeira linha, a gente vê uma sequência canônica, que é considerada normal dentro da doença. Várias repetições CAG, uma interrupção CAA, seguindo-se de uma sequência CAG. Depois outras sequências, como a gente vê aqui da prolina. Isso quebra a repetição contínua e torna a mutação menos instável. Logo abaixo, a gente observa algumas sequências com perda da interrupção. A interrupção CAA, por exemplo, ela desaparece, fica um bloco longo CAG sem quebra. O exame tradicional, ele mede o tamanho total, mas não vê se existem essas interrupções. E qual é a interpretação disso? Imaginem duas pessoas que podem ter uma repetição CAG de 38 ou 39 ou 40 no laudo. Mas uma tem interrupções e outra não tem interrupções. Aquela que tem interrupções, ela vai ter uma evolução mais lenta, que seria essa aqui, a forma canônica. Já aquelas que tiveram uma perda da interrupção, como a gente vê nessas duas sequências abaixo, a evolução ela costuma ser mais precoce, mais agressiva, apesar de ambas
terem, por exemplo, no resultado do exame, 40 repetições. A figura mostra ainda aqui abaixo uma nova variante em que, além da perda da interrupção, há uma mudança também na região do CCG, aumentando ainda mais a glutamina, o CAG contínuo, sem o exame também perceber. E o que é que esse estudo mostrou na prática? Quando os pesquisadores eles compararam os pacientes, viram que aqueles com perda da interrupção desenvolveram os sintomas com 8 a 13 anos mais cedo, tiveram uma progressão motora muito mais rápida, 2 vezes superior, e um declínio cognitivo muito mais acelerado. Tudo isso com o mesmo número de repetições CAG. Veja que interessante, aqui a gente vê, por exemplo, pacientes que têm, aqui é um gráfico muito interessante que mostra o número de repetições, aqui os pacientes que têm, por exemplo, 40 repetições, e aqui a idade de início dos sintomas, aqui embaixo mais precoce, aqui em cima mais tardio. Aqueles que têm as variantes canônicas, em que tem algum grau de interrupção, têm uma apresentação mais tardia, que estão representados aqui em vermelho. Já aqueles que tiveram uma perda de interrupção, eles têm um início mais precoce, mesmo tendo o mesmo número de repetições medidos no exame tradicional. E isso é um dado muito importante, uma mensagem muito importante desse artigo. E por que isso vai importar? Para nós médicos, há uma compreensão de que o número de CAG sozinho não basta, principalmente naqueles pacientes com alelos intermediários, 36, 39 repetições. Em casos limítrofes, sequenciar a região e ver se há ou não interrupções pode se tornar fundamental e permita aí uma estratificação mais precisa do risco. Já para os pacientes, para as famílias, o impacto vem na questão do aconselhamento genético, que vai se tornar, obviamente, um pouco mais preciso, reduz falsas expectativas com relação à progressão da doença, porque às vezes você pode ter um número de repetições mais baixo e o paciente evoluindo de uma maneira mais acelerada, porque teve essa perda de interrupção, e consequentemente no futuro, para as questões terapêuticas, para terapias gênicas, vai ter uma melhora na seleção para os ensaios clínicos. E isso traz uma maior segurança no cuidado do paciente. A mensagem final, tanto do artigo, e que foi muito destacado no editorial de Ana Letícia, de Jaci, é que a estrutura importa tanto quanto o tamanho. A doença de Huntington ela não depende apenas do número de repetições CAG, mas como elas estão organizadas. E isso é uma quebra de paradigma. Na realidade, surge um novo paradigma. A estrutura da sequência CAG é tão importante quanto o número total de repetições. Do ponto de vista clínico, talvez nós começamos a praticar cada vez mais um sequenciamento detalhado do gene da huntingtina, em casos principalmente que tenham repetições limítrofes, ali entre 36 e 39, ou seja, um número baixo de repetições, mas que o paciente está evoluindo de uma maneira mais grave. Isso no futuro vai abrir um caminho para terapias muito mais personalizadas, muito mais precisas, principalmente quando a gente pensa em terapias gênicas. Bom, se você achou esse conteúdo interessante, não deixe de se conectar, comente, deixe seus pensamentos, suas perguntas, as suas percepções. Eu acho que o diálogo enriquece a todos. Curta o nosso vídeo, mostre o seu apoio e não deixe de compartilhar, porque a informação ela é crucial não só para nós, profissionais de saúde, mas sobretudo para as famílias e para os pacientes. Muito obrigado.